Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Hoje é a segunda mensagem da nossa pequena série sobre o dia de Pentecostes. Na última semana nós falamos sobre essa profecia no Antigo Testamento. Era uma festa chamada Festa das Semanas, ou Shevaot, e que Pentecostes significa 50, 50 Pentecostes. E que no Antigo Testamento eles celebravam a colheita, trazendo suas ofertas, mas também celebravam a entrega da lei para Moisés lá no Monte Sinai. E no Novo Testamento foram 3.000 almas batizadas ali após o sermão de Pedro. A lei não foi gravada nas tábuas de pedra, mas sim nos corações daqueles que se encontravam reunidos ali naquele lugar. E hoje eu quero falar para você sobre a promessa e a expectativa. Então você já reparou que antes de Jesus enviar seus discípulos para mudar o mundo, ele deu uma ordem que parecia contraditória? Ele não disse, vão agora. Ele disse, esperem. E o que eles estavam esperando exatamente? Porque os homens que caminharam com o Messias por 3 anos ainda não estavam prontos. Vamos entender que a espera de Atos 1 é a resposta para uma promessa de centenas de anos. A profecia, lá no Antigo Testamento, já tinha um spoiler sobre o que aconteceria naquele dia, que relata Atos capítulo 2. Vamos ler Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, sobre um profeta, sobre um sacerdote, veio sobre o rei Davi. Então a palavra dizia, o Espírito se apossou do fulano, o Espírito de Deus se apossou da ciclana. Mas aqui Joel anunciou algo diferente. O Espírito seria derramado para todos, filhos, filhas, jovens, idosos. O acesso a Deus seria ali democratizado para todas as pessoas. E era algo que não era para o momento em que Joel escreveu, mas ele estava apontando para um evento futuro. Então, agora, veja como Jesus conecta isso em Atos capítulo 1. Ele está prestes a subir ao céu. Ele está ali se preparando para subir aos céus. E aí em Atos 1, versículo 4 e 5, e depois o 8, diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o verso 8 agora: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para que eles não tentassem fazer a obra na sua própria força, para que eles não tentassem fazer a obra do jeito deles, mas fazer a obra de Deus revestido do poder de Deus, a capacitação de Deus naquele momento. Então a expectativa deles não era por um cargo político ou pela glória humana, era por revestimento. Se a gente olhar o versículo 6 de Atos 1, o versículo 6 e o 7, especialmente o 6, eles queriam saber se era o tempo em que o poder político seria restaurado a Israel. Mas Jesus falou de algo muito mais poderoso do que um poder político. Ele estava falando sobre o revestimento, o enchimento do Espírito Santo em suas vidas, que é muito mais poderoso do que qualquer domínio político ou de guerra armada ou qualquer coisa do tipo. E aí, eu quero dizer para você o seguinte: o poder do Espírito Santo não foi dado para benefício próprio,
Não é para que nós nos sintamos super espirituais ou mais espirituais do que as demais pessoas da nossa congregação, da nossa igreja. O poder do Espírito Santo, como relatado em Atos 1, versículo 8, é para que nós sejamos testemunhas. Esse poder, esse dunamis, esse dínamo de Deus, essa dinamite de Deus, é para capacitar você e para capacitar a mim. Ele veio para que nós pudéssemos fazer, para que nós pudéssemos realizar as obras de Deus, fazer o Evangelho seguir adiante. Ele diz: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, é o poder para ser testemunha, e a palavra mártir aparece aqui. É poder para ser testemunha, tanto vivo quanto morto. Testemunhar tanto com a própria vida ou com a morte, como um mártir por causa de Jesus. O poder para viver é necessário e também, se for preciso, morrer pelo Evangelho. Esse poder nos capacitará para que a mensagem de Cristo seja levada até os confins da terra. Você tem esperado no Senhor antes de agir? Na semana que vem, o vento vai soprar e o fogo vai descer. Vamos falar sobre o que aconteceu naquele dia no cenáculo, tá bom? Então, quero te abençoar nesse dia, que você tenha um excelente dia, que você seja abençoado, e reflita sobre isso. Né? Você tem esperado no Senhor para agir ou tem agido na força do seu próprio braço? O Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Então, assiste esse vídeo, comenta, compartilha com alguém, tá bom? Próxima mensagem nós vamos falar sobre o que aconteceu naquele espaço onde 120 estavam reunidos. O Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.